Olá, amigos, bem-vindos a mais um encontro do Só Nos Resta Aprender, esse nosso exercício de Jesus Cristo. Nada mais importante nesses tempos de transição planetária do que estudar, refletir e praticar Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a essência mesmo dessa nossa necessidade nesse momento de transição planetária. Porque Jesus, lá em Mateus 5, que nós estamos estudando, essas bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças propostas por Jesus como um roteiro para a nossa evolução espiritual, depois de ter falado sobre a importância da humildade, da importância do bem sofrer, do retirar, do extrair das crises e dos sofrimentos os aprendizados que nós mais precisamos, Jesus vem nos falar de um terceiro passo, de um terceiro momento que na nossa visão é o nosso horizonte existencial nesse momento. Das 8, se conseguimos alcançar esse terceiro estágio, nós podemos nos considerar vitoriosos nesse momento e a gente vai justificar por que disso. Nessa passagem, Jesus fala assim para todos nós: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É claro que para nós sermos renovados, para nós sermos atingidos realmente pela mensagem de Jesus, nós temos que nos surpreender. Não é à toa que o Evangelho é chamado, significa Boa Nova. Como nós vamos ser transformados se a gente não se surpreender com o Evangelho de Jesus? Nessa passagem, especialmente, essa surpresa está ali, apesar da gente nem sempre perceber. Onde está? Por exemplo, Jesus fala em herdar a terra. Como nós podemos herdar algo que nós já possuímos ou que nós já pensamos possuir? A terra é nossa, diz a economia, diz a forma como nós extraímos os recursos do meio ambiente, da forma como nós sujamos esse meio ambiente, poluímos essa nossa casa, como se ela fosse nossa, como se ela fosse algo à disposição, recursos naturais, como se fossem recursos na mão do homem que ele pudesse dispor livremente, sem responder, sem responsabilidade sobre isso. Essa nossa visão, essa nossa maneira de ver o mundo, é claro que não está nos trazendo bem-estar, nos trazendo sustentabilidade, nos trazendo harmonia. Mas mesmo assim, a gente pensa assim, mantém esse pensamento assim há muito tempo. Como é essa novidade? Como é essa proposição que Jesus nos fala através dessa expressão que os mansos herdarão a terra? Sempre se pensou que a transição planetária, fruto dessa cultura bíblica de que os bons ascendem ao final das vidas, ao final de suas vidas, como foi descrito pelos profetas, por Jesus, por Maria, que a transição planetária se daria pela saída dos bons, pela elevação, pela ascensão dos bons. Os Espíritos, no entanto, vieram nos revelar que não será assim. A elevação da Terra se dará pela saída daqueles que não estiverem harmonizados com o novo estágio do planeta. O planeta evolui, nem toda a humanidade evolui junto, e com uma sala de aula, onde os que não alcançaram o nível básico de conhecimento não conseguem permanecer na classe, nós também, aqueles que não conseguirmos essa base mínima
do conhecimento, essa base mínima da elevação, também não permaneceremos. Nós já sabemos, todo estudioso de evangelho sabe, que a nota máxima, que o objetivo máximo da escola de Deus é o amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, coloca Jesus como o maior mandamento da vida. Mas, como bom educador, como um maravilhoso professor, Jesus sabe que essa humanidade, especialmente essa humanidade que está encarnada na Terra no final dos tempos, na transição planetária, não seria capaz de alcançar o amor exemplificado por ele. Dos cerca de 200 mil anos em que o Homo sapiens sapiens permanece na Terra, Jesus veio nos últimos 2000, quando ele sabia que vinha na preparação da transição planetária. E ele não podia colocar aos seus alunos, aos seus irmãos, aos seus tutelados entregues por Deus, a ele, uma tarefa inalcançável. Ele propõe essa tarefa como um estímulo ao nosso crescimento, mas é claro que ele deve passar, decodificar, diminuir essa tarefa para nós podermos avançar, para nós podermos didaticamente crescer e um dia alcançar a meta maior. Então, o sublime educador nos propõe uma nota básica, um padrão mínimo para podermos ser promovidos, pelo menos na maior quantidade de seres possíveis. Pensemos nisso. Bem-aventurados os mansos. Essa é a segunda surpresa dessa pequena frase. Se já entendemos o que é herdar a terra, o que será a mansidão? A mansidão é a paz. Faz parte do grande ideal de paz que permeia toda a humanidade. Mas é a paz que se faz aonde? Mansidão, claro, é a paz que nós fazemos dentro de nós mesmos. Essa conquista, a paz, é a conquista básica, é a conquista mínima que precisa fazer toda criatura que pretender permanecer na terra, herdar a terra, segundo Jesus Cristo. Há muito tempo, a antiguidade nos vem preparando nesse sentido. As esfinges são um grande símbolo disso que eu falo, porque todas as civilizações antigas, nos seus maiores sábios, nos legaram essa figura enigmática que era acompanhada de uma frase pouco entendida até agora. A figura meio animal do umbigo para baixo e meio humana do umbigo para cima era acompanhada da frase: decifra-me ou te devoro. E essa reflexão, esse legado, essa mensagem cabe exemplarmente nessa exigência, nesse mandato de autopacificação que Jesus nos dá. Por quê? Porque nós todos, na nossa evolução existencial, viemos do átomo e estamos endereçados ao arcanjo. E nessa trajetória, minimamente, nós viemos mais diretamente dos animais. Então nós somos ainda mais primitivos que elevados, nós somos ainda meio animais, meio humanos. E nessa tarefa, na tarefa de nos elevar, de nos angelizar, nós precisamos decifrar essa nossa natureza, essa nossa essência, que a gente consiga
nos colocar no que a gente tem de mais sublime. Ao invés do instinto, a fraternidade. Ao invés da força, a sublimação da energia sexual, da energia de violência, da energia do ego, que é na verdade uma evolução muito pequena diante do instinto de sobrevivência que tudo faz para se manter vivo. O ego tudo faz para se exaltar. Então, em nome disso que todas as violências de classe, de sexo, de nacionalidade, de etnia vêm acontecendo. Nos humanizar rumo a nos angelizar requer um avanço nesse sentido. Essa pacificação requer um avanço. Primeiro, um reconhecimento da nossa prisão animal e segundo, um reconhecimento do nosso destino angélico, que vai se dar exatamente por exercícios diários de empatia, exercícios diários de compaixão, ou no dizer de Jesus, colocando-nos a cada momento no lugar do outro, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É assim que os muros do ego, os muros estreitos do ego vão sendo ampliados, porque o ego, eu sou você, eu sou a sua classe, eu sou a sua etnia. O que nós vamos fazer? Pela fraternidade, numa mesma vida, caminho mais fácil, caminho mais curto, caminho mais belo, ou ao longo dos milênios, pelas reencarnações que nos colocam na posição do outro. Colocam homens na posição de mulheres, ricos nas posições dos pobres, nas nacionalidades que se opõem umas na posição das outras, para sair exatamente, para ultrapassar, para sublimar essa violência que a gente vem carreando através de toda a história. Pensemos nisso. Pensemos a história da humanidade, pensemos a história dos outros, pensemos a atitude dos outros à nossa volta como espelhos para pensar a nossa própria violência, a nossa própria animalidade. Decifremos-nos, aceitemos o grande mandato de autoconhecimento que todos os mestres passaram para todas as culturas. Aceitemos esse mandato, nos decifremos, nos sublimemos, porque assim nós seremos herdeiros da nova terra de regeneração. Um grande abraço para você, bons estudos!